O gênero teatro, ele está totalmente relacionado ao gênero dramático, porque os textos pertencentes ao gênero dramático, eles fazem parte de todos os textos próprios para encenação. Então, nós estaremos abordando o tema teatro, mas sabendo que ele está vinculado ao gênero dramático também. Bom, os gêneros textuais, eles vão se dividir justamente pelas características dele peculiar. Características próprias de cada tipo, de cada gênero, de cada forma de escrever. Mas cada um deles estão relacionados a um tipo textual. E nós veremos isso. Olha só, primeira coisa, definição de gênero dramático. O que é o gênero dramático? Ou seja, o gênero dramático, a palavra dramático vem da palavra drama, que em grego significa ação. Então, no caso, é todo o texto destinado à encenação ou representação diante de um público. O teatro, ele é definido como também um tipo de texto, e ele teve origem também na Grécia, ou seja, a origem a partir do momento que surgiu a ideia de drama, de dramático, surgiu a ideia da encenação, do texto teatral. Então, olha só, o teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para representação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças. Então, o que é o teatro? O teatro são os textos já construídos, prontos para encenação, e ao mesmo tempo é o nome que se dá ao espaço onde será representado esses textos. Bom, onde teve origem? O teatro, ele teve origem na Grécia Antiga, ainda no século IV a.C. Ou seja, ele acontecia nos festivais destinados ao deus Dionísio, que era o deus do vinho e da alegria, e ali eles ensinavam várias peças e às vezes caricaturais, tá? Essa aí é a imagem do Coliseu, né, da Grécia, chamado de Anfiteatro Flaviano, tá? E ele tem capacidade para 50 mil pessoas. Então, aí era um espaço onde se utilizava para encenar os textos teatrais ou dramáticos, como assim podemos dizer. Bom, já no Brasil, ele teve origem aqui com os jesuítas. Os jesuítas vieram para o Brasil no período de colonização para catequizar os índios, e eles encontraram no teatro uma forma mais fácil de civilizá-los. Então, por isso, muitos textos até 1584, eles eram escritos em tupi, português e espanhol, justamente pela influência de todos os povos que vieram nesse período de colonização aqui no país. Então, através do teatro, os padres jesuítas conseguiram trabalhar esse processo de civilização com os índios e, ao mesmo tempo, alfabetizá-los, tá? Mas no Brasil, o teatro teve mais força a partir do século XIX, tá? Do século XIX, com um período literário chamado de romantismo, onde vários autores começaram a utilizar esse tipo de texto para enfatizar os sentimentos, ações humanas e tudo mais. Um dos grandes nomes do teatro romântico foi Martins Pena. A partir de Martins Pena surgiram outros grandes nomes aqui no teatro brasileiro, como Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Altran, Fernanda Montenegro e assim por diante. Olha só, além do século XIX, né, ou seja, no período do romantismo, Martins Pena foi dos grandes idealizadores do texto teatral, mas muitos outros vieram junto com ele também. No caso, além de produzir, alguns também eram atores, então tiveram grandes nomes importantes aí nesse período para a difusão do teatro brasileiro, tá? Então, Martins Pena, Arthur de Azevedo, Gonçalves Magalhães, João Caetano, que ele era empresário, mas era ator, né, teatral, Machado de Assis, e também não podemos deixar de citar uma parcela de responsabilidade aí de José de Alencar. Bom, os tipos teatrais. Bom, os tipos teatrais estão relacionados aos tipos de peça de teatro. Então, nós temos vários tipos de peças de teatro. Eu coloquei aqui umas mais usuais, que nós temos agora, tanto na modernidade quanto nos períodos anteriores, né, clássicos, mas que duram até hoje, tá? Então, primeiro, o alto que é uma peça de teatro
de caráter moral ou religioso. Ele, no caso, tende a mostrar, representar valores como ganância, miséria e luxúria, né? É como se ele tentasse representar os chamados 7 pecados capitais. Aqui no Brasil, grandes autos foram escritos, por exemplo, o Auto da Compadecida é uma peça teatral que, no caso, enfatiza uma característica da religião católica e todas as características que estão relacionadas às pessoas inseridas nessa religião. Tá? Comédia, como o próprio nome diz, eu acho que é um tipo de peça teatral que todos conhecem, que é, no caso, um texto programado para levar o público ao riso. Então, eles vão apresentar cenas cômicas que, no caso, vão despertar no público essa alegria, né? O drama. Bom, o drama são, no caso, textos teatrais que apresentam cenas que levam as pessoas à comoção. As pessoas a analisarem situações familiares, relacionamentos sociais, tá? E ao mesmo tempo as pessoas podem ficar comovidas com essa situação. Farsa. Bom, a farsa é uma peça de teatro caricatural, digamos assim, porque em geral os personagens desse tipo de peça, eles não são seres reais, são seres abstratos, como, por exemplo, a miséria, a fome, a raiva, a cólera, a alegria, né? Então, por isso, são seres caricaturais. Dentro desses tipos teatrais, nós temos também o chamado monólogo. Os monólogos são, no caso, textos teatrais onde existe apenas um personagem. Esse personagem ele contracena consigo mesmo, tá? Um dos grandes monólogos aqui da nossa literatura é chamado Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente. Então, traz uma característica muito particular, digamos assim, porque ao invés de ter vários personagens, uma cena toda cheia de movimento e tudo mais, não. É uma cena mais estática porque tem apenas um personagem e esse personagem contracena consigo mesmo. No caso dos tipos de teatro mais modernos, são chamados stand-up comedy, né? Stand-up comedy, ou seja, eles têm programas nas televisões aí que apresentam pessoas que estão lá, né, falando, contando fatos e às vezes relacionado muito a situações do cotidiano das pessoas, e eles tendem a explorar o lado engraçado disso, tá? O lado engraçado de determinada situação. Às vezes é situação familiar, situação social, política, né, cultural, eles exploram e fazem levam as pessoas ao riso, digamos assim. Só que eles vão mostrar sempre o lado engraçado. E tem uma outra característica. Esses stand-ups aí, a maioria deles, eles criam o texto na hora, a sua história na hora, tá? Então, é mais uma característica própria desse tipo de teatro. Tem também os chamados musicais, né? O musical, ele é uma peça de teatro onde envolve cenas, né, que no caso tem falas de personagens, outros momentos onde tem música, às vezes individual ou às vezes de um grupo, né? E existem também os musicais que eles estão relacionados apenas à música, então, ou seja, toda a fala dos personagens são apresentações musicais, tá? Mas em geral eles mesclam, no caso, fala e canto. Fala e canto. Isso vai acontecer também na ópera, tá? A ópera também vai mostrar essa encenação utilizando partes onde tem fala e onde tem canto, né? Só que com às vezes um outro ritmo musical, tá? Geralmente a música lírica, né? Digamos assim, e já o musical ele pode utilizar diversos tipos de ritmo. A tragédia. Tragédia é, no caso, um tipo teatral onde apresenta uma cena trágica, né? Por exemplo, um dos grandes exemplos de tragédia é a história de Édipo Rei, onde, no caso, por causa de uma profecia, Jocasta e Lion acabam abandonando seu filho com medo da realização dessa profecia, e essa profecia aí tende-se a se concretizar. Quando Édipo encontra sua mãe, apaixona por ela, mata
Lion, que é o seu pai, e tem filhos com Jocasta. Então, no caso, uma parte trágica, porque existe morte, tristeza, uma série de dramas envolvendo esses personagens. Bom, outro tipo é a chamada tragicomédia. A tragicomédia no caso, eles apresentam situações tragicômicas, digamos assim, seja algo que seria trágico, mas que eles exploram o lado engraçado daquela situação, tá? Às vezes uma morte, esses grupos humorísticos, por exemplo, que apresentam aí às vezes programa humorístico na televisão, eles tendem muito a utilizar a tragicomédia, tá? Porque eles apresentam às vezes uma cena que seria trágica, vamos pensar, por exemplo, um velório, né? E ao mesmo tempo naquele velório eles exploram algo engraçado, algo que vai levar o público ao riso, tá? Então, por exemplo, aqueles programas de televisão, aí, por exemplo, Zorro Total, um exemplo deles, ele pode ser colocado dentro dessa questão aí da tragicomédia às vezes, porque tem cenas que parecem trágicas, mas no fundo são engraçadas, tá? O teatro infantil. Bom, o teatro infantil geralmente são textos destinados a um público específico, que são as crianças, e geralmente esses textos, essa obra teatral, esse texto teatral, está muito vinculada a grandes clássicos da literatura infantil. Por exemplo, Rei Leão, Frozen, né, que já tiveram peças de teatro envolvendo isso. Então, mas ela tem um público específico, criança. Então, por isso é chamado de teatro infantil. Ela pode encenar um texto originário, né, de um autor, ou então ela pode pegar grandes clássicos da literatura infantil e promover ali uma adaptação para o teatro. Teatro de rua, como o próprio nome diz, é teatro de rua. Onde acontece esse teatro? O espaço de apresentação é na rua. Ou seja, pode ser ter várias características, ser um auto, ser uma comédia, ser um drama, ser uma farsa, não importa, um monólogo, mas o que vai caracterizá-lo é justamente o espaço onde será realizado. É o espaço onde ele vai ser promovido, tá? Que no caso não é um espaço próprio, por exemplo, um teatro, é justamente a rua, o espaço específico para ele. Tem também o que nós podemos chamar de teatro invisível, ele se parece muito com teatro de rua, mas ele, no caso, é um tipo de peça teatral que o público não sabe que é uma peça teatral, eles nem fazem ideia disso. E às vezes o público passa a ser personagem da história, passa a participar dessa encenação e nem imagina que é uma peça de teatro. Por exemplo, no programa Silvio Santos, eles têm um quadro lá que é chamado, parece que de pegadinha. Nesse quadro, as pessoas se fantasiam de alguma coisa, vestem de alguma coisa e começa a encenar no meio da rua. E as pessoas, às vezes, se comovem com aquilo, ou se assustam, né? Por exemplo, tem, às vezes, um quadro que a pessoa pode se fantasiar de mendigo, né? Tá lá pedindo esmola, e a pessoa se comover com essa situação. Outro fato também, que às vezes a gente até vê aí como um teste, às vezes, de algumas pessoas para analisar a reação da população diante daquele fato, e aquilo ali também é considerado um teatro invisível. Por exemplo, um casal brigando, né? E aí o homem começa a agredir a mulher, às vezes com palavras, tentar agredir fisicamente, e as pessoas começam a intervir naquele momento, como achando que fosse real, porque eles não sabem que é uma encenação. Um quadro, no quadro do Silvio Santos, uma certa vez eles fizeram uma encenação dessa num teatro invisível, né? Onde a pessoa estava passando na rua e de repente apareciam dois homens como se estivesse segurando uma placa de vidro. A pessoa não via a placa, mas via a pessoa com o gesto de estar carregando alguma coisa e automaticamente ele se desviava. Então, isso é uma característica do teatro invisível, ou seja, a pessoa não sabe que é uma peça teatral, que ali não tem uma encenação e acaba se envolvendo nela e passando a ser personagem também, fazendo com que a ação aconteça. Teatro de fantoches. Bom, o teatro de fantoches, ele também, eu acho que todo mundo conhece o teatro de fantoches, que é onde existe aqueles bonequinhos, né? Que as pessoas costumam fazer os movimentos com ele
E esse movimento vai estar de acordo com a fala, né? Às vezes a pessoa tá lá gritando, eles têm que movimentar o bonequinho de acordo com o que está sendo dito durante a encenação. Então, por que teatro de fantoches? Porque ele pode representar qualquer um dos tipos de teatro aí, comédia, alto, drama, farsa, mas ele vai ser representado pelos bonecos em movimentos com a mão. A mesma coisa acontece com o teatro de sombras, né? Que muitas vezes o pessoal utiliza recortes, né, de papéis em formas de homens, mulheres, animais, e ali tudo preto, né? Tudo no tom preto, e automaticamente tem uma encenação, mas você só vê o vulto, né, daquelas imagens. Bom, um outro tipo de teatro importante é o teatro de revista. O teatro de revista, ele é originário, veio com os portugueses, foi trazido para cá no período de colonização, e ele foi muito importante também no desenvolvimento das peças teatrais aqui no Brasil. Muitos grandes artistas de teatro surgiram nesse período. E com base no teatro de revista, surgiram vários outros movimentos teatrais, como por exemplo o teatro de arena, o teatro de comédia e assim por diante. O teatro de revista, eles tratam de encenações às vezes do cotidiano, levando em consideração às vezes outras modalidades teatrais aí, como drama, comédia, farsa, mas eles uma parte do teatro onde sensualiza-se muito. Os artistas, né, os atores apresentarão cenas onde estão ali provocando a sensualidade, às vezes do próprio ator e às vezes para despertar isso também no público, tá? Esse teatro, como eu falei, os portugueses também desenvolveram lá, ele tem origem também portuguesa, né, como os outros aí que surgiram aqui no Brasil, mas eles foram muito importantes para difundir o texto teatral tanto em Portugal quanto no Brasil, tá? E aí, como eu falei, a partir dele, vários outros movimentos surgiu. E aí, para terminar, de novo, a ópera que eu falei para vocês, que ela se parece muito lá com o musical, com uma diferença, que no caso, o estilo musical é sempre o lírico, né? Mas é onde se envolve momentos de fala e momentos de música, né? Existe uma encenação teatral e ao mesmo tempo tem onde personagens conversam entre si, mas tem momentos em que eles cantam, mas sempre com foco para a música lírica. Bom, quais elementos que vão apresentar o texto teatral? Primeira coisa, o texto teatral ele está relacionado ao tipo dialogal ou conversacional, ou seja, ele é marcado por falas apenas, tá? Então, existem elementos que são importantes para que se exista um texto teatral. Então, primeira coisa, tem que ter um dramaturgo, que é aquele que vai escrever o texto teatral, que vai organizar essa peça teatral para que ela aconteça. Às vezes ele pode pegar uma obra, né, existente e adaptá-la para o teatro, ou às vezes ele pode até mesmo escrever essa peça. Tá? Os atores, ou seja, quem irá encenar esses personagens, que irá fazer com que a peça aconteça. Os personagens que vão aparecer no texto teatral, que podem ser personagens principais, antagonistas, protagonistas e também figurantes. Podem existir personagens figurantes, como também coadjuvantes, né, secundários, digamos assim. Outra coisa, o espaço cênico. Esse espaço cênico não quer dizer que seja simplesmente o teatro em si. É claro que tem que ter um espaço para se representar, mas o espaço cênico é onde cada cena vai se desenvolver. Por exemplo, às vezes tem cena que se desenvolve num supermercado, né? Eles vão fazer essa representação de supermercado na sala de casa, no quarto, né? Então, tem vários locais que vão aparecer essas cenas. Então, esses são espaços cênicos. Por exemplo, tem um programa que é chamado Vai Que Cola, né? Que no caso é uma peça de teatro, né? E lá o cenário, ele se movimenta. O cenário, ele se movimenta. Então, tem momentos que os atores estão fazendo a cena na área da frente da casa, na horta, no quarto, no banheiro,
na área lá dos fundos, né? E outras vezes na sala, na cozinha. Então tem vários espaços. Então cada espaço que vai ocorrer a cena, o palco se movimenta e eles trazem esse espaço para frente do público. Então isso é o espaço cênico. Então, ou seja, onde cada cena vai acontecer. O tempo é exatamente o período de duração de cada cena. Tá? Então, por exemplo, tem o número de falas, né, de cada personagem, e ali terminou aquele número de falas, automaticamente o tempo encerra-se e começa uma outra cena, tá? Rubrica, o que é a rubrica, gente? A rubrica são os nomes dos personagens. Então, no caso, não tem um narrador, mas vem lá marcando a fala de cada um. Então, por exemplo, João, Maria, vamos pensar nesse sentido, e aí vem lá a peça de teatro, tem o momento da fala João sabe que a fala é dele, e depois Maria. Então, essas são as rubricas, ou seja, nomes dos personagens, tá? Nomes dos personagens. É como se fosse momento, é o que a gente fala de momento das falas, né? Ah, eu vou falar depois de fulano, então pronto, eu vou falar depois do João, da Maria, então eu sei qual é o momento da minha fala, certo? Bom, características do texto teatral. Primeira coisa, uma das características, textos encenados. O texto teatral é para ser encenado, representado diante de um público. Outra característica, diálogo entre personagens, ou então se ele é um monólogo, é diálogo consigo mesmo, tá? Toda fala é daquele personagem. O discurso é direto, ou seja, é exatamente como o personagem fala, sem nenhuma intervenção, justamente porque não tem narrador. Se não tem narrador, como o narrador irá intervir nisso? Então, o discurso é a fala do personagem exatamente como deve ser. Outra característica, atores, plateia e palco. Precisa ter atores, precisa ter plateia e precisa ter um palco. Esse teatro, ele pode ser transmitido pela internet, pode ser gravado e transmitido aí, por exemplo, em sites, né, que, por exemplo, YouTube e tudo mais, mas ele vai ter um público, ele vai ter uma plateia, tá? Outro elemento importante no teatro, cenário, figurino e sonoplastia. Ou seja, a sonoplastia é aquela responsável não só por músicas, mas por sons, barulhos. Por exemplo, se no caso, no texto, lá no momento lá que tem a marcação de cena, que diz assim que o personagem começa a ouvir passos, o sonoplasta vai fazer o barulho desses passos, para que toda a plateia escute. Além da linguagem, né, própria, né, do discurso, vai ter a linguagem corporal e gestual. Ninguém vai fazer uma cena dramática sorrindo. Então ele precisa mostrar o gesto de tristeza. Uma cena triste, ela tem que ser triste. Então o ator tem que representar isso. Então ele vai representar com seus gestos e os seus movimentos corporais. Então, por exemplo, movimento facial, alegria, tristeza, isso é muito importante. Outro elemento, ausência de narrador. Não tem narrador. Então, se não tem narrador, todo mundo entenderá a cena pela ação. Bom, para terminar, eu coloquei aí para vocês algumas imagens de grandes espaços teatrais, grandes teatros existentes aqui no Brasil, tá? O primeiro aí à esquerda é o Teatro Deodoro, que é em Alagoas. Ao centro aí a gente tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aí à direita tem o Teatro Alberto Maranhão, no Rio Grande do Norte. E aí, para finalizar, aí ao centro, né, com a esplendorosa imagem aí, o Teatro Municipal de São Paulo, que é palco e foi e sempre será de eventos grandiosos, de espetáculos teatrais de renome, né, no nosso país, tá? Então, assim, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Então, que vocês possam ter compreendido a ideia de teatro
e com base nisso que vocês ouviram aqui, vocês possam aprender a diferenciar as características do texto teatral para os demais gêneros textuais. Então, terminamos por aqui. Até breve.